Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso. Estamos na lição número 6, cujo tema é Passos Firmes na Direção Correta. O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. Ele está sendo projetado para você que está me acompanhando. Diz assim: Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Observe que os três imperativos, pedi, buscai e batei, estão no tempo presente, que revela a necessidade da insistência, ou melhor, da persistência. Quando eu falo isto, a ideia é para que você continue pedindo, continue buscando, continue batendo. E o crente nunca deve vacilar em sua certeza de que Deus responderá à busca de seus filhos. Dito isto, é importante dizer que não significa absolutamente que a oração é um exercício de mágica pelo qual controlamos Deus. Todos os pedidos subsequentes são governados pelas petições da oração modelo. De nossa parte, nós buscamos a Deus e aqueles graciosos dons que nos ajudarão a ser melhores filhos. E da parte de Deus, a resposta às nossas orações deve estar em consonância com a sua sabedoria e amor paternais. Vamos agora nos deter na revista. Vou fazer a leitura do primeiro parágrafo. Lucas já havia deixado bem claro que Jesus havia manifestado o firme propósito de ir para Jerusalém, conforme o versículo, capítulo 9, 51, que está sendo viabilizado ou disponibilizado em tela. E como ele construiu o seu evangelho nessa perspectiva geográfica, de nomear o ministério de Jesus como sendo algo que surge na Galileia. É importante frisar que a Galileia era uma das três províncias da Palestina. Acontece que, para os judeus, a Galileia era uma região, digamos assim, ou província malquista. Mas por causa de quê? É porque havia muitos gentios naquela província. Tanto é que, vez ou outra, a província da Galileia é chamada de Galileia dos Gentios, por conta deste fato agora narrado. E havia, portanto, um certo preconceito pelo fato de Jesus iniciar justamente o seu ministério a partir desta província. Sendo que ele surge na Galiléia em relação ao início do ministério e vai na direção de Jerusalém, a chamada Cidade Santa. E estamos, por causa disto, numa penúltima porção do seu livro, conforme o capítulo 9 até o 19, que fala sobre a jornada de Jesus a Jerusalém. Agora, Jesus está em seu caminho de missão, indo para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Na realidade, em sua vida, em morte e ressurreição, Jesus veio trazer o quê? Veio trazer de Deus de volta ao trono de Israel. Sua missão, que começou na região da Galiléia, ao redor de Cafarnaum, se põe nessa que é a sua direção correta, o caminho da cruz. Quando a gente fala, e o autor mencionou que traz de volta
Deus ao trono de Israel, vale salientar de que, no Antigo Testamento, Deus habitava no meio do povo, isto é, através do tabernáculo, posteriormente, templo. Deus habita no templo. O templo é a casa de Deus. E por isso as pessoas tinham que se dirigir a Jerusalém. E quando eles estavam diante do templo, significava que eles estavam diante da presença de Deus, porque Deus estava habitando ali. Este é o conceito do Antigo Testamento. Acontece que a gente vê algo um tanto tênue sendo narrado de uma forma assim subliminar no Novo Testamento. E qual é? Ora, o templo era o lugar para aquele período dos tempos quando João Batista vem como precursor de Jesus, era o lugar para que Deus estivesse habitando. Acontece que Deus não está no templo, isto mesmo. Deus agora, depois de 400 anos de silêncio profético, Deus veio através de João Batista, não no templo, mas no deserto. Não era necessariamente um lugar arenoso, como a gente pode imaginar, tipo o deserto do Saara. Nada disto. Era um deserto como uma região desabitada, pouco populosa, vamos dizer assim. Mas percebeu como é que começa o Novo Testamento? Deus está fora do templo, ou seja, Deus não está no templo, mas Deus aparece através de João Batista no deserto. Isto é significativo para a gente compreender. E por isso que Jesus veio trazer Deus de volta ao trono de Israel. As pessoas deveriam reconhecer e ver Deus em sua própria pessoa. Afinal de contas, ele disse que ele e o Pai eram um só. Bastava as pessoas olhar para Jesus e estaria automaticamente vendo Deus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Dito isto, a gente pode tratar do primeiro ponto da revista, cujo tópico é: a oração prepara o caminho, ou melhor, a oração é o caminho. Consta no capítulo de número 11, o qual nós vamos nos deter nesse momento. Observe que no capítulo 11, Lucas, ele dá a famosa oração dominical. A gente chama de oração do Pai Nosso. A gente não vai destacar aqui as diferenças apenas das demais versões ou dentro da ótica de outros evangelistas, numa referência aos outros textos bíblicos que faz menção à oração modelo, à oração dominical, também chamada, como eu disse, de oração do Pai Nosso. A grande questão aqui é o seguinte: o advento do reino de Deus. Porque justamente na chamada oração dominical, aquela oração modelo, fala sobre o reino de Deus. Não é isto que a Bíblia nos ensina? Sim. Quando Jesus começou a ensinar, ele começa a falar Pai Nosso que estás nos céus, e ele vai mostrar depois sobre o reino. Porque ele fala, santificado seja o teu reino, venha o teu reino. É uma petição para que o reino de Deus venha a ser instaurado, inaugurado, estabelecido. Onde? No Império Romano? Não necessariamente, mas no coração das pessoas. Porque o reino de Deus nada mais é do que o domínio de Cristo nos corações das pessoas que o aceitam como Senhor e Mestre, como Salvador também. Os súditos, eles são governados não mais por fontes externas, mas por uma fonte divina.
se dá justamente na pessoa de Cristo Jesus. E toda oração é uma estratégia de guerra espiritual. Na verdade, essa colocação da parte do autor aqui leva-nos a esse assunto, batalha espiritual. A gente não vai fazer oração para se preparar para a guerra. Nós já estamos em guerra. A partir do momento, por exemplo, que a pessoa se converte, quando o Espírito Santo já nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, nos tornamos novas criaturas em Cristo e andamos em novidade de vida, a partir desse momento, nós já nos encontramos em uma batalha espiritual. E a natureza pecaminosa que reside no nosso corpo e continua ali, latente, vai ser, eu vou dizer, vai ter uma outra natureza ao lado, paralelamente, que é essa essência do Evangelho, essa essência divina dentro de nós. E vai haver uma luta constante entre a carne, isto é, a nossa natureza pecaminosa, e o espírito, que já está regenerado, porque foi tocado pelo Espírito Santo, foi transformado pelo poder de Deus, e começa a lutar, vou dizer assim, a se digladiar dentro de nós. E as maiores batalhas, acreditem, acontecem nas nossas mentes. E é justamente aqui que nós devemos dar a devida atenção e nos pautar no que diz a palavra de Deus. O autor fala que toda oração é uma estratégia de guerra espiritual. E ele prossegue, por meio da oração, nosso coração é levado a crer que algo de sobrenatural está acontecendo. Em Lucas 9:10, já li, a gente já fez uma colocação, porque é o texto áureo, e o autor prossegue dizendo: não é à toa que, a partir da oração, Lucas vai construindo a sua narrativa, falando em seguida do amigo que vai procurar ajuda à tarde da noite e que, por causa da insistência, acaba recebendo o que precisa. A oração é algo parecido com a relação que pais e filhos deveriam desfrutar. Uma mútua confiança de que tudo que é necessário será provido, porque a aliança é firmada com base no amor. E o amor, citando 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, busca sempre os interesses do outro. O amor não é egoísta. Quando a gente vê pessoas no nosso meio que só pensam em si, quer fazer as outras pessoas de escada, pisar nelas em cada degrau para galgar uma posição social, obter um poder político, social, eclesiástico, enfim, isto não procede de um coração amoroso, de um coração em que reside o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente fala em fruto do Espírito, vai incluir o amor. E não pode ser algo separado, estanque. Pelo contrário, está, digamos assim, unificado com todos os demais elementos contidos neste fruto do Espírito. Resumindo, podemos dedicar os nossos amores humanos à lealdade incondicional que devemos somente a Deus. E então, eles se tornam demônios. E então, eles nos destroem e destrói também a si mesmos. Ele faz uma citação aqui de um outro autor que está na revista conforme a página 32. O assunto que foi tratado por esse autor citado, pelo autor da revista, é amor esse desconhecido. Vamos prosseguir. No próximo tópico, fala sobre o nosso testemunho deve falar mais alto que nossas palavras.
Vejamos o que podemos aprender neste tópico. Ouçamos com atenção. Jesus não é refém de posicionamentos ideológicos. Ele tem sempre uma palavra de Deus. Aliás, Jesus, ele só falava algo bom, proveitoso, verdadeiro, correto. E é triste quando a gente observa que pessoas se dizendo cristãos propagam palavras mentirosas, tendenciosas, que não ajudam em nada, a não ser atrapalhar o evangelho de Cristo. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Há uma musiquinha antiga, infantil, que dizia: cuidado, boquinha, o que fala. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras, porque algumas destas podem ser malditas, isto é, mal empregadas, mal colocadas, e gerar um dano enorme, não apenas à pessoa, mas, sobretudo, à igreja, consequentemente, ao reino de Deus. E como Jesus tinha sempre uma palavra de Deus, a sua confrontação aos líderes religiosos do seu tempo obedeceu ao seguinte princípio: o valor da vida humana, e por isso, entre as questões de ordem, Jesus reforçou em sua fala aqui menção à morte dos profetas que entregaram as suas vidas por causa do anúncio do reino de Deus. Note bem, profetas tidos como homens de Deus morreram em nome de uma verdade divina. Ninguém, por ser crente ou por confiar em Deus, está isento de morte, porque são passíveis, porque falam a verdade. Não a verdade humana, mas, sobretudo, a verdade divina. E o que nos diz no versículo 47 até o 51? Está aqui o texto. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, e os vossos pais os mataram. Assim sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, porquanto eles os mataram e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que esta geração se peça um conto do sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, a esta geração se pedirão contas. Os profetas foram homens que anunciaram desde o Antigo Testamento a vinda do reino de Deus anunciado por Jesus. A religião matou esses homens. Na verdade, homens religiosos mataram esses homens e continua até mesmo em nossos dias engessando a fé de muitos. Infelizmente, são muitos os crentes que são mais nacionalistas do que cristãos. Defendem mais seus profetas ideológicos do que os profetas do Senhor. E a gente viu recentemente isso no nosso Brasil. Pessoas que, por causa de uma posição ideológica, agarrou com unhas e dentes, propagando tudo como se fosse verdade, denegrindo outras pessoas, causando dano ao evangelho e o pior, deixando de dar um testemunho cristão, autêntico, portanto. Por causa disto, o evangelho ficou, vou dizer assim, difamado, ficou em maus lençóis, porque pessoas optaram em expor seus posicionamentos ideológicos, políticos, mas não abriram a boca com a mesma intensidade
para falar de Jesus e ainda para evangelizar as pessoas, apresentando Cristo Jesus para elas, e tampouco tais pessoas se preocuparam com um testemunho autêntico, verdadeiro. Apresentou um testemunho muito capenga, débil, e isto, naturalmente, serve como escárnio, porque optaram seguir por um caminho que não tem nada a ver necessariamente com o caminho do Senhor. O caminho do Senhor vai nos conduzir, sim, ao Pai Celestial, cujo reino de Deus tem valores diferentes, ensinos diferentes. No reino de Deus, por exemplo, o maior é quem serve. No reino de Deus, todos são iguais, todos têm valores, todos são importantes. Mas no mundo ali afora, as pessoas importantes são aquelas empoderadas, são os poderosos, são as classes políticas, são homens que mandam e desmandam, são homens que muitas vezes estão exercendo papéis até de opressores, mas estão lá no poder, nesse auge. Mas acontece que a gente precisa entender de uma vez por todas que Jesus apresenta o reino, não o império. E existe uma distinção enorme, gritante, entre reino e império. E não é à toa que nós somos cidadãos do reino dos céus, cujos ensinos e valores são diferentes do mundo. Ademais, nós precisamos conceber que Jesus disse categoricamente que o reino dele não é deste mundo. E engana-se quem pensa que vai mudar as coisas através de um viés político ou ideológico. Se quer realmente fazer diferença na vida das pessoas, a gente precisa anunciar e viver o Evangelho. Porque assim sendo, as pessoas poderão se espelhar em nossas próprias vidas e certamente vai exalar o bom perfume de Cristo. O nosso testemunho deve ser temer mais as ordens que o Senhor nos recomenda do que os discursos dos homens. Uma vez que, diante dos homens, falaremos o que recebemos do Senhor. Por isso, Jesus vai dizer que o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Conforme Lucas 12, versículo 12, a última citação bíblica deste tópico. A próxima, nós vamos falar sobre a vigilância redobrada deve ser o nosso lema. Os dias têm sido muito intensos em uma variedade louca de acontecimentos que nos roubam a paz no coração na maior parte das horas do nosso cotidiano. E por causa disto, trememos quando lemos sobre os sinais dos tempos. Vejamos o que nos diz Lucas 12, versículo 54 até o 59. É este que está aqui sendo projetado. Dizia também às multidões: quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis, então, discernir este tempo? Versículo agora 57. E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura fazer as pazes com ele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao mineirinho.
Digo ao meirinho, e o meirinho te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro lepto, diz esta versão. Tem um comentário bíblico, Brodmann, ele tem uma seguinte explicação desse tempo que precisa ser mais bem decifrado pela nossa geração. O que ele nos diz? Está entre aspas. Esse tempo, ou melhor, o tempo presente, é um novo e decisivo período no tratamento de Deus para com o homem. Tempo, ele coloca entre aspas, kairos, no grego, é uma palavra que tem importantes conexões religiosas. Significa basicamente um importante momento decisivo, como é determinado por Deus. É um auspicioso momento de oportunidade, porque Deus chama o povo a se arrepender. Mas é também um momento carregado de possibilidade de perigo e tragédia. O kairos, isto é, o tempo, também é um momento passageiro. Hoje, Deus se comunica com eles na pessoa de Jesus. Amanhã, ele já terá ido e o kairos terá passado. Fecho aqui as aspas. E, em destaque, nos diz assim, na página de número 34. Os profetas foram homens que anunciaram desde o Antigo Testamento a vinda do reino de Deus, anunciado por Jesus. A religião matou esses homens e continua, mesmo em nossos dias, engessando a fé de muitos. Já que o autor, e na própria revista, pelo menos, voltou a esse assunto, eu tenho uma palavrinha sucinta, uma questão de tempo, é verdade. As pessoas, às vezes, ficam com muitas críticas ácidas em relação às pessoas não crentes, não religiosas. Falam um monte de coisas. Falam, chegam a dizer até que elas não estão interessadas nas coisas de Deus, em Deus, etc. E tal. Mas acontece, se a gente analisar biblicamente falando, as pessoas ainda não conhecem Deus. Agora, eu quero chamar a atenção para quem conhece ou diz conhecer. Citando aleatoriamente Oséias, lá no Antigo Testamento, ele fala assim: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ora, se a gente conhece o Senhor, a gente tem que prosseguir nesse conhecimento que envolve um relacionamento. Um relacionamento que deve ser íntimo, profundo e duradouro. Acontece que a gente vê pessoas que iniciam a sua caminhada cristã aqui e mais adiante ela já abriu mão da fé. Aí depois de um tempão ela volta para Jesus. Depois abandona novamente. Ou seja, mostra uma instabilidade, mas é sintomático. Mostra que verdadeiramente ele não teve uma compreensão exata de quem Jesus é. Porque quando ele sabe e conhece Jesus de fato, sabe o que acontece? Ele se coloca de joelhos. Ele o reconhece como Deus, como Senhor da sua vida, como Mestre, além de tudo, Salvador. E ele passa a seguir o Mestre, apesar de sua imperfeição, mas ainda assim com aquela disposição de fazer sempre um agrado à pessoa de Jesus. E ele vai cada vez mais prosseguindo em sua caminhada de forma firme, determinada, porque ele está olhando para a pessoa de Cristo Jesus. E quando fala aqui sobre religião, religioso, gente, Jesus, na sua maior parte, ele criticou justamente os religiosos da época. E hoje em dia não é diferente. Porque as pessoas dizem que são cristãs, por exemplo, mas fazem as mesmas coisas que outras pessoas não cristãs fazem. Que diferença há? Nenhuma. Particularmente, eu estou há mais de 2 décadas casado com uma mesma esposa.
E isto, às vezes, causa assombro entre os crentes, tipo, oh, por causa de quê? O divórcio, que, segundo o profeta do Antigo Testamento, Deus abomina, e que houve uma permissão ou cláusulas de divórcios que eram permitidas, com algumas exceções, acabou se tornando o quê? Realidade na comunidade religiosa. Isso significa que nem sempre a nossa conduta, o nosso discurso faz jus com aquilo que a gente encarna ou vive. Agora você pode dizer, e quem é divorciado? Ora, quem é divorciado passa por uma situação inimaginável, vou dizer assim. Ninguém casa para se divorciar, mas a pessoa que se divorcia, ela tem sim a oportunidade de reconstruir a sua vida, constituir família, etc e tal. Ela pode contar com a graça de Deus para restaurar o seu ser. Nós sabemos disto perfeitamente. Mas eu quero dizer que existem coisas que eram para ser normas e não exceções. No caso, o casamento é monogâmico, indissolúvel, por exemplo. Repito, nós devemos tratar com todas as pessoas, cuidar delas, dar amparo, mas não estabelecer um tipo de situação como padrão, mas é uma exceção. Uma exceção que requer a nossa atenção, a nossa oração e, sobretudo, o nosso interesse em ajudar a pessoa que está vivenciando algo dessa natureza, para que ela tenha condição de viver uma vida tranquila, uma vida diante de Deus, sobretudo. Mas, repito, Jesus, ele, sem dúvida alguma, ocupou seu maior tempo falando com relação aos religiosos. Hoje as pessoas querem lacrar, dizendo, eu não sou religioso. Como você não é religioso? Você vai à igreja todo dia? Ou pelo menos duas vezes por semana? No meio de semana, no domingo? No domingo, geralmente, a pessoa vai de manhã e à noite, participa de atividades da igreja, e devolve lá o seu dízimo, uma pessoa que oferta, você faz sua oração, faz sua leitura regular, e você não é religioso? A questão não é a religião em si, a questão é o que nós fazemos dela. Porque você pode realmente ser religioso, continuar sendo um crente em Jesus, consciente da sua responsabilidade, dos seus direitos e deveres, certo de que você precisa prestar conta não apenas a Deus, mas, sobretudo, às pessoas na sua comunidade de fé e também na sociedade. Então, não é crítica à religião em si, mas esses religiosos que deveriam fazer as coisas e acabam não fazendo. Agora, para terminar, diz assim: para guardar no coração, para caminhar na direção correta, Jesus ensinou seus discípulos a orar. Como está a sua vida de oração? Na oração, alinhamos o nosso coração ao coração de Deus. Ajustamos a nossa agenda com a de Deus, tornando-nos seus aliados de caminhada. E é de se lamentar que boa parte de nosso povo só ora em situações de apertos e perplexidade. Temos que aprender a orar para nos mover. E nos mover, insistimos em orar mais. Lembro-me do saudoso pastor David Gomes, que dizia: muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Um outro aspecto aqui abordado é que não podemos temer oposições, até mesmo dentro de nossas igrejas, para a missão que temos pela frente. Há crentes que são reféns de ideologias humanas, mas o que o Senhor requer de nós é que sejamos obedientes em conhecê-la, fazer a sua vontade. Ele vai citar aqui uma citação de dois autores que diz: os crentes são súditos do reino,
E o próprio Cristo é o Rei eterno sobre o reino. Reino que é de Jesus. E ele nos constitui reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, conforme Apocalipse 1:6. Você foi chamado para ser companheiro de Cristo Jesus, o Rei dos Reis. E nessa parceria, você pode se envolver na missão divina de reconciliação do mundo perdido com Deus, através da evangelização, através de testemunho autêntico, entre outras coisas, por meio do serviço real, do serviço que se presta ao Senhor. E quando falo servir ao Senhor, é servir as pessoas, porque você não tem como servir a Deus se não servir as pessoas. É relacionar-se assim com Cristo e estar na obra com Ele, e literalmente arregaçar as mangas e trabalhar para o reino dos céus, para Deus, consequentemente, mas inserido na igreja. Você não pode firmar um relacionamento com Jesus sem estar na obra. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E finalizamos com uma pergunta para fim de conversa. A pergunta que não quer calar é: estamos dispostos a ser instrumento dessa paz? Que Deus nos abençoe e até a próxima lição.